Olá pessoal, o Éder Leal aqui. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns erros que eu já cometi nessa minha jornada como trader e como isso atrapalhou muito o meu processo. Às vezes a gente vê nas redes sociais aí o pessoal, os traders, né, que a gente considera que tem sucesso, a gente vê pelo estilo de vida deles, muita liberdade de tempo, conforto, tudo o que acontece de bom. A gente fica até mesmo pensando que eles nunca passaram pelas situações que a gente passa no dia a dia, né? Ou até mesmo a gente fica se questionando se um dia a gente vai conseguir chegar lá, se a gente vai conseguir fechar meses positivos, se a gente vai conseguir ter algum tipo de consistência, porque parece que não é a mesma jornada que eles estão passando, tá? Esses erros naturalmente já fizeram eu perder dinheiro, já deixaram eu bastante irritado, já fez eu perder sono, já fez eu duvidar que um dia eu conseguiria ter sequências positivas por muito tempo. E eu nunca cheguei a cogitar abandonar o trade, né? Já pensei sim que se tudo desse errado, eu iria ficar no simulador, operando pelo simulador, até que um dia fosse dar certo. Mas fez com que eu várias vezes me questionasse se eu não estava apenas perdendo tempo do day trade. Eu poderia estar fazendo outras coisas e o tempo, como todo mundo sabe, é finito. É a única coisa que a gente tem de mais valioso nesse mundo. Mas assim, eu posso garantir para vocês que com muita luta, né, com bastante vigilância, a gente consegue melhorar, a gente consegue evoluir, superar esses erros. Primeiro a gente vai ter que ter consciência de que esses erros acontecem, começa a superar um a um deles e as coisas começam a andar com fluidez e a gente consegue ter consistência isso e mantendo isso no longo prazo, tá? Para quem não me conhece, eu sou Éder Leal, eu sou trader desde janeiro de 2019 e naquela época era comum a gente ver assim, que quem era trader, que tinha canal no YouTube, parecia que estava todo mundo já num estado assim de consistência, onde estava todo mundo ganhando, tendo um estilo de vida bacana, bastante conforto. Pouco se falava sobre dias de perda, e quando perdia parecia sempre que era assim, uma coisa muito baixa comparado àquilo que ele ganhava todos os dias. Então parecia assim que depois de um certo tempo que a gente rompia uma barreira, tá todo mundo ganhando e tudo era muito fácil, tá? Por mais que eles falavam que era difícil sim o day trade, mas as atitudes deles mostravam que não era, porque eles estavam sempre ganhando, sempre compartilhando aquilo ali. Então a gente se questiona muito quando a gente está naquele momento e comete um erro, pensando que a gente não vai conseguir chegar lá. E se eles estão avançando e já avançaram, estão tão bem, toda vez que a gente erra, a gente ainda se indica como iniciante. Só que com o tempo eu fui percebendo que não é bem assim. A gente ter a consciência dos erros que a gente comete e trabalhar arduamente, diariamente, para não cometer mais eles, a gente vai naturalmente evoluindo e as coisas vão acontecendo aos poucos. Tá? É sobre isso que eu vou falar agora. O primeiro erro que me atrapalhou bastante, eu até acho que foi o que mais atrapalhou o meu processo de desenvolvimento, foi arrastar os stop ou deixar um stop curto demais. Isso é o que? Eu entro numa operação, aí conforme a operação vai se desenvolvendo, normalmente ela vai contra aquilo que a gente entrou, e eu vou lá e movimento stop, coloco ele mais longe, né, para evitar que eu tome stop. E aí, eventualmente, isso dá certo, eu acabava saindo no lucro, mas muitas vezes quando dava errado, aquilo ali startava um dia de fura, um dia que eu perdia o controle total, ou então ele fazia eu perder muito mais do que deveria naquele dia, e aí aquilo fica na nossa cabeça, a gente fica se cobrando, a gente não consegue aproveitar mais aquele dia, né? Acaba com o nosso humor. Então isso aí com certeza foi o que mais me atrapalhou. E eu só fui conseguir superar isso depois que eu já estava confiando muito no meu operacional, muito na minha técnica, e eu sabia que eu tinha que começar a colocar o stop técnico. Nem que para isso eu teria que ganhar menos da minha operação, ou então se eu fosse fazer 1 para 1, eu teria que deixar um alvo mais longo, mas valia muito mais a pena eu deixar um stop técnico do que um stop curto demais ou movimentar o stop. Uma vez um trader aí, ele não é conhecido, ele é low profile, mas ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que era aceitar o stop de coração, que seria o quê? Você entra, você definiu o stop e aceita que se ele chegar lá, foi apenas um trade que deu errado. Mas você vai partir para o próximo, até mesmo porque depois, estudando pelos livros do Van Tarp, do Mark Douglas, a gente vai aprendendo que cada operação é individual e nós não temos como controlar elas, tá? Outra coisa que me atrapalhou bastante foi sair muito rápido das operações, tá? Ou então antecipar as saídas. E o que acontecia? Eu estava ganhando, né, principalmente lá em 2019, quando comecei, ou 2020, eu estava ganhando, estava avançando, e aí eu começava a ver o mercado começar a consolidar, começar a parar o movimento, e aí eu saí antecipado para poder garantir uma operação vencedora. Só que o que acontece? Você vai lá e faz isso, você corta ela de repente com R$100. Chegou em R$100, cortou ela antecipado. E nessa operação que de repente, na sua projeção, ela iria dar 250, que seria o seu alvo. Tá? Você parou com 100 pessoas, bom, ao menos eu garanti 100.
Só que aí no dia que é ruim, no momento que ele vai para trás, no momento que ele vai contra a sua operação, você geralmente mantém ela até o final. Então, de repente, você vai perder 250 quando perder, mas quando ganhar, você cortou ela com 100. E aí, se você vê que você cortou com 100 e ela foi depois até o seu alvo, isso vai acabar gerando em você uma necessidade de repente, entrar de novo para recuperar aquilo que você deixou na mesa, ou que você deixou para trás, né? Isso acaba atrapalhando muito. E aí vem já um outro erro que aconteceu comigo bastante, talvez aconteça com vocês também, é que a gente tem a sensação que quando a gente tá para trás, quando a gente tá perdendo, a gente fica corajoso demais. A gente segura o trade, a gente vai para trás, a gente espera acontecer. E quando a gente está ganhando, a gente fica sem coragem. Tá? Fica sem coragem quando a gente está ganhando e fica muito corajoso quando está perdendo. Eu vou dar 2 exemplos. Já aconteceu o trade ir contra mim e eu ficar corajoso, esperar ele até me estopar. De repente, meu stop estava longo lá, 600, 700 pontos. Eu esperei até chegar lá e sair antecipado, de repente, com 100, 200 pontos quando eu estava ganhando. E também já aconteceu de quando eu estou perdendo, estou para trás, de repente eu estou R$ 200 negativos no dia. Eu entro numa operação que de repente deveria sair com 200 pontos e eu alongo meu alvo até chegar em 600 pontos, porque eu quero recuperar aquilo que eu perdi no primeiro trade. E aí, então eu fico corajoso, fico segurando, o mercado não chega no meu alvo e volta e me tira no zero, por exemplo, ou até mesmo com stop, tá? Por quê? Foi um excesso de coragem no momento errado. Eu saí do plano. Se a minha operação dizia que eu tinha que sair com 300 pontos, eu deveria ter saído com 300. Mas eu quis alongar somente porque já tinha perdido uma operação no dia e estava tentando recuperar o valor. Isso atrapalha muito, porque isso mexe com o nosso emocional e isso vai criando na gente um hábito errado e vai colocando na gente a sensação de que a gente está perdendo e faz com que a gente não esqueça do trade anterior. Sendo que no mercado, depois de um tempo, a gente aprende que a gente sempre tem que esquecer a operação anterior e focar somente na operação que está naquele momento. É somente ela que a gente tem controle. O que passou, a gente não consegue mais recuperar. Ela já foi no mercado. Então é um conjunto de operações individuais e não um com histórico. Outro erro que me atrapalhou bastante naquele processo era não ter um stop diário, tá? Eu não aceitava as perdas e também não tinha um stop diário. Então lá em 2019 eu não entrava no dia de operação sabendo o quanto que eu aceitava perder no dia. Eu ia apenas operando, e aí tinha dias que eu perdia 500, tinha dias que eu perdia 1.000, tinha dias que eu perdia 1.000, e não estava nem aí. Ou melhor, não é que eu não estava nem aí, eu estava sim preocupado e ficava triste quando perdia. Mas eu queria dizer o seguinte, que cada dia eu arriscava ali até eu achar que já tá bom. Às vezes eu operava várias vezes durante o dia, 30 operações, 40 operações em um dia. Até o final do dia. Terminava o dia cansado e irritado porque eu tomava um loss. E às vezes eu conseguia recuperar. E toda vez que a gente faz algo errado e recupera, Mark Douglas cita isso nos livros, que se chama recompensa aleatória. Você foi premiado por fazer algo errado, a sua cabeça fica com a sensação de que aquilo foi um prêmio, que acabou dando certo, só que na verdade você vai acabar cometendo isso de novo e uma outra vez não vai dar certo. Você vai acabar tendo um stop, vai perder muito mais do que deveria naquele momento, tá? Então, assim, eu não ter um stop diário me atrapalhou bastante, me prejudicou muito. Quando eu comecei a aceitar a parar o dia com um stop diário, isso começou a proteger a minha conta no mês. E às vezes eu estava positivo no mês, sei lá, R$ 500, e devido a um dia que deu tudo errado, dentro de um dia de fúria, e perdia 1.500. Tragava o mês, né? Aí quando eu comecei a ter stop diário, eu comecei a me proteger. O máximo que eu aceito perder no dia é 200, bateu 200, encerro por ali, e aí de repente no outro dia eu tô melhor, opero melhor e tudo mais. Também o que acontecia, também no início que me atrapalhava bastante, era fazer preço médio para tentar salvar uma operação. Vou dizer para vocês que preço médio não funciona, é porque vocês não vão ver eu falar que algo não funciona no mercado. Eu acho que tudo pode funcionar, desde que seja executado certo e que tenha alguma estatística que mostre que funciona, tá? Então o preço médio pode ser que funcione para muitas pessoas, eu acredito que realmente até possa funcionar mesmo, só que eu fazia preço médio da maneira errada, fazia um preço médio somente para defender uma operação, para tentar salvar aquela operação. Aí eu entrei, o mercado vai contra, eu deixei meu stop mais longe e faço um preço médio para tentar ajustar meu preço médio ali e a minha entrada ficar melhor posicionada para tentar levar para o meu alvo. Só que às vezes era uma reversão, por exemplo, era um momento contrário ao que eu entrei, e aquele preço médio só fazia eu estopar maior do que deveria, tá? Só que com o tempo a gente vai percebendo que todas essas nossas atitudes, que são as que eu citei daqueles erros ali, ela tem o mesmo motivo, tá? Ela está associada aos medos do mercado. É o medo da gente perder dinheiro. A gente não é preparado para perder dinheiro, a gente não quer perder dinheiro. É o medo também de estar errado.
coisa que prejudica muito a gente ter a sensação de que a gente estava errado na operação, né? A gente briga com essa circunstância e quando a gente está em uma operação, ela está indo negativa, a gente começa a achar qualquer motivo para achar que a gente está certo. A gente viu um candle indo ao nosso favor, a gente pensa, bom, agora o mercado vai voltar para a minha operação aqui. E tecnicamente, às vezes, não tem nada certo, tá? Só porque a gente viu aquela barra e a gente acha que ali, a partir de ali, vai ir para o nosso favor. A gente tem medo de estar errado. A gente tem muito medo de deixar dinheiro na mesa. Então, muitas vezes a gente faz algo errado porque a gente pensa assim, essa operação está muito clara, eu tenho que entrar. E se eu não entrar, eu vou deixar de ganhar esse valor. Ou então a gente tem algum compromisso no dia, a gente sai, quando a gente volta e olha o gráfico, a gente viu que fez um movimento que a gente teria pego e a gente fica pensando, poxa, hoje eu teria ganhado tanto. Então, é um medo de deixar dinheiro na mesa e a gente está completamente errado, tá? Porque se a gente está operando pensando no longo prazo e pensando que cada dia é individual, a gente não pode ficar pensando que a gente vai deixar algum dinheiro na mesa. Tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito mesmo de fato. E isso está muito associado ao FOMO, né? Seria realmente o medo de deixar uma oportunidade passar. De ver que de repente o mercado está fazendo um movimento, a gente acha que é um rompimento, e a gente tem que entrar, porque senão a gente vai ficar para trás, e o mercado vai andar 1.000 pontos, 2.000 pontos, e a gente ficou para trás. Não pode associar essas situações, porque se a gente não tiver consciência de que a gente está tendo esse tipo de pensamento, a gente vai cometer erros que a gente já cometeu e a gente não vai avançar, a gente vai perder dinheiro, e perder dinheiro gera um trauma, no outro dia a gente vai começar a trabalhar no mercado e vai lembrar disso, só vai se prejudicar. Eu comecei primeiro a ter consciência de que esses erros estavam associados a medo de perder dinheiro, medo de estar errado, medo de deixar dinheiro na mesa e medo de perder oportunidades. Tendo consciência, eu comecei a anotar esses erros em papéis e deixar visíveis durante o dia. Toda hora que eu sentia que eu estava ficando um pouco preocupado, um pouco nervoso, um pouco ansioso, eu ia direto nesses papéis para tentar identificar e resolver. Outros erros que eu cometi. Erro de entrar em operação mesmo sem o setup ter sido acionado. É fazer uma entrada sem ter lógica nenhuma operacional, sem ter sido testado. É basicamente só para perder dinheiro mesmo, né? Mesmo que eu tenha ganhado em algumas operações, aí seria a recompensa aleatória, em outras eu vou acabar perdendo. Fazer mais um trade depois de atingir o stop do dia. Você já atingiu o stop e pensa assim, poxa, mas agora é uma operação que eu acho que vai dar certo, eu vou tentar fazer para tentar recuperar. Aí você tem que pensar o seguinte, aquele dinheiro que você perdeu, já perdeu, por que você vai tentar recuperar esse valor de novo ou tentar diminuir o prejuízo, sabe? Não faz sentido. Melhor se proteger ali e vir para o próximo dia. De repente, o próximo dia é um dia que vai se alinhar com o seu tipo de operacional e você vai ganhar o natural. Outro erro que eu cometi bastante lá no início é, durante as operações, ficar lendo grupos de WhatsApp, de Telegram, ou acompanhando salas de sinais. Isso atrapalha muito porque aí um amigo seu vai lá e coloca que o mercado está em rompimento. Aí o outro fala que fez tal coisa. E de repente você não está lendo aquilo ali no mercado, mas vai ficar influenciado por ideias deles. E às vezes são pessoas que parece que estão ganhando, você acredita que eles estão ganhando. E aí se você faz a mesma coisa que eles fizeram, você vai acabar tomando stop. E aí prejudicando e entrando todo naquele ciclo que eu falei anteriormente, tá? Outra coisa também é ficar pensando que hoje eu vou recuperar o que eu perdi no outro dia, tá? Essa semana que eu estou gravando esse vídeo aqui, fechei 2 dias com stop na semana. Eu não posso pensar no próximo dia que eu entro, eu tenho que recuperar esses dias. Voltar a fazer aquilo que eu estou fazendo, confiar no meu operacional para recuperar eles aos poucos e depois, sim, daqui a um mês, eu nem vou lembrar mais daqueles 2 dias que eu fechei negativo. Mas quando eu estava começando, eu já começava o dia pensando assim, bom, ontem eu perdi 500, hoje eu tenho que tentar recuperar 500. Isso aí com certeza não funciona, vai colocar uma pressão maior, vai atrapalhar a tua leitura e tu vai acabar saindo no loss naquele dia. Outra coisa que acontecia também, eu vou de arriscar um lucro da semana para tentar recuperar um trade. É uma semana que de repente eu já estou com R$1.000 positivos e no dia eu estou perdendo 300 e eu penso assim, bom, eu já estou com R$1.000 positivos, então se eu perder R$1.000 hoje, eu fico no 0 a 0 na semana. Poxa, isso é um pensamento tão errado, isso acaba prejudicando tanto a gente, e que quando a gente perde aquele valor, a gente fica pensando que a gente jogou para trás, fora todo o lucro de uma semana ou todo o lucro de um mês. Isso aí vai depois gerar gatilhos emocionais que te atrapalham no futuro. Ou se a gente está pensando em ser um trader profissional de longo prazo, não pode deixar essas coisas atrapalharem a gente. Tem que ficar focado em fazer o nosso plano, focado em fazer as coisas darem certo, fazendo do jeito certo e principalmente pensar em superar nossos problemas. Outra coisa também que dá errado é operar cansado.
que operar cansado acaba atrapalhando a nossa capacidade de ler o mercado, de tomar decisões. Operar cansado vai acabar gerando a gente distração, perder oportunidades, e perder oportunidades atinge gatilhos como perder aqueles erros do mercado, que é de perder oportunidades, deixar dinheiro na mesa, e faz a gente operar errado. Então, assim, como nós estamos tentando fazer disso uma profissão séria e ganhar nisso ao longo prazo, a gente tem que pensar, mesmo que a gente está operando com apenas um contrato hoje, algum dia a gente quer operar com 100 contratos, com 50 contratos. Então, nossas atitudes hoje precisam ser as mesmas que a gente vai ter quando a gente estiver operando com 50, com 100 contratos. A gente tem que estar confortável, não pode ficar com palpitação no coração exagerada. Então, para ficar confortável, a gente tem que ter regras que a gente executa da nossa maneira e da maneira correta. Então, pessoal, eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo aqui. Mesmo que você já seja consistente, eu acho que esse vídeo aqui vai fazer você refletir sobre erros que você já teve. Eu gostaria muito de saber de você que já é consistente aí nos comentários, como foi essa jornada, o que você já passou, se você se identificou com alguns erros, tá? E se você não é consistente, você ainda está perdendo no mercado também. Quero saber nos comentários se você se identificou com esses erros. Se você se identificou com esses erros, eu estou dizendo para você, é possível superar. Mas o primeiro passo é a gente ficar consciente desses erros e começar a notar. E aí a gente vai perceber o seguinte, se 3 dias da semana ou 3 dias do mês a gente cometeu o mesmo erro, a gente sabe aonde corrigir. E um dos principais problemas lá no início, quando a gente está trabalhando no mercado, é saber aonde nós devemos corrigir, ou aonde nós devemos evoluir no mercado. Certo, pessoal? Então, se você está gostando desse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, vamos trocar uma ideia. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou gostar muito de compartilhar com vocês aí a minha saga, né? Eu estou mostrando uma sequência de vídeos. Eu estou operando na minha conta real, mostrando o day trade diariamente na minha conta. Eu vou levar até o final do ano de 2025, mostrando para vocês que com gerenciamento, com técnica e com uma mentalidade correta, a gente consegue ser lucrativo no mercado num longo prazo. Se você não me acompanha no Instagram, adiciona aí, O Trader Sério, e vamos trocar ideia lá também. É mais um canal para a gente poder conversar. Beleza, pessoal? Então, um bom final de semana. Curta aí o feriado, a gente está na Sexta-feira Santa, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E até o próximo vídeo.